vamos lá, hoje vamos falar dos sistemas de batelada, né? A gente chama de Flexible Batch Manufacturing Systems. Foi no último webinar, ele foi apresentado para vocês o Recipe Manager, junto com, acho que o Embed, né? Eu não participei, mas a ideia é que nos 2 próximos webinars a gente tente fazer alguma coisa um pouco mais prática. Eu vou começar com teoria, depois a gente vai entrar no software, para dar uma olhada no software. Se eu fosse criar uma aplicação do zero, eu acho que ia demorar muito tempo. Eu criei uma base, mas eu vou passo a passo ali para entender como que é a configuração também, tá? E se, caso houver dúvidas depois, meu e-mail, eu vou falar meu e-mail, eu vou colocar no slide depois aqui, pode me mandar, pode mandar para o Guilherme e a gente consegue esclarecer. Então vamos lá, vamos falar de processos primeiro, né? Então, o que é os tipos de processo? A gente tem 3 tipos de processos principais: o processo contínuo, o processo discreto e o processo batch, que é o processo de batelada, né? Então, assim, não rendendo muito, o processo contínuo é um processo que os materiais passam em contínuo fluxo, ou seja, uma mineradora, uma correia transportadora, um bombeamento de água, tratamento de água, papel e celulose, né? Então, isso é um processo contínuo. O processo discreto de manufatura, ele é muito típico automotivo, né? É um processo também que é classificado como lote de produção. Você tem lote de produção, né? Baseado em materiais, e é um processo que mais típico que eu estou pensando aqui, realmente, na indústria automotiva. O processo de batelada não é nem discreto e nem contínuo. Ele tem uma característica dos dois. Acaba que ele também trabalha com lotes e input de materiais para criar uma batelada, um produto final, tá? Então, a batelada está muito presente em food and bev, que é alimento e bebidas, e na indústria farmacêutica. Muito presente, dentre outras. A gente também tem, dentro de indústrias como dentro do próprio do etanol, né, outras indústrias que também possuem BET, mas a gente vê mais isso no food and bev e na farmacêutica. Existe uma norma chamada ISO 88 que define o processo de batelada. Então, o processo de batelada é uma produção com materiais finitos que também geram material finito em um tempo finito. Tá? Uma receita é produzir, cozinhar um macarrão, cozinhar um arroz, um queijo, como diz o Marco, é tudo uma receita, uma batelada. Então, você tem um processo com entrada de material e transformação. Tá? Então, voltando aí nos exemplos de indústria, papel e celulose, produção de água, nos discretos, automotivo, packaging, é uma indústria que está crescendo muito aí com essa demanda do e-commerce também, então tem lá dentro, e a batelada farmacêutica, química, tá? Então, algumas definições principais adotadas pela ISO 88, batelada é um nome, conceito, né? É um nome abstrato, vamos dizer assim, produção de batelada. Mas acaba que a batelada ela tem uma receita. Então, você tem uma receita para produzir um produto. Tá? Essa receita é a informação necessária, a carteirinha ou a identificação daquele produto. Essa receita ela tem alguns dados que são mínimos, vamos dizer assim, para a gente conseguir trazê-la à tona. Então, ela tem o header, né, que é o identificador, a versão daquela receita, o lote, nem está aqui, a aprovação, né, principalmente farmácia. Tudo que a gente está falando de BET, a gente está falando de alimento ou remédio, né? Então, é algo que tem que ser muito... a gente vai falar um pouco de paperless, né, de digitalização desses dados, auditoria, etc. Tem a fórmula, quais são os materiais, os raw materials que foram transformados para esse produto final, os requerimentos de equipamento, a descrição de cada equipamento que participou daquele processo de batelada e o procedimento, né, qual que é aquela sequência. Então, essa batelada ela tem sua complexidade. Isso é muito importante a gente falar. Quando a gente produz algum produto, uma receita, um produto, uma batelada, ela tem uma complexidade. Eu posso ter uma complexidade simples, uma forma simples de produzir um produto, é uma forma muito complexa. Isso é muito importante até para a gente entender qual que é o produto que a gente pode fornecer para o nosso cliente, para o usuário final. O Guilherme falou, ele falou aí de colocar receita dentro do controlador, o menorzinho que seja, sim. Tem
várias empresas, grandes empresas, que têm receita em controladores. Mas é por isso que a gente tem que julgar, é necessário colocar um software de batelada aqui? Qual que vai ser meus benefícios? Em cima dessa complexidade, vale a pena eu colocar um Receipt Manager, um Embed, o Batch Management agora, né, o former Embed, antigo nome Embed. Então, a gente tem que entender primeiro a complexidade do processo, a gente tem que entrar na especificação do processo, do produto, para entender o que vale a pena. Eu estou trabalhando numa máquina da Nestlé que faz as cápsulas do Nespresso, por exemplo. A batelada das cápsulas do Nespresso, a gente faz, isso é lá na França, a gente faz dentro de um controladorzinho. Então, depende muito, é simples, é tostar o café, é moer, então depende. Mas mesmo com simples, pode ter benefício? Pode. Depende do que o cliente quer, depende do que a área de produção, de qualidade que o cliente deseja naquele momento. Então, a complexidade, ela vai em monoprodutos, né, multiprodutos, então você pode ter linhas de produção com multi ou um produto e variabilidade de produtos. Ou pode ter em um produto várias fórmulas. Sempre dou o exemplo da cerveja, né? A cerveja é um produto que pode ter várias formas. Tem a Pale Ale, tem a de trigo, tem a Pilsner, tem vários tipos de fórmulas para um fim, que é a cerveja, e múltiplas formas e processos. Além disso, a complexidade, ela também não é só o processo, é o equipamento. Então, eu tenho algumas linhas, isso aí depende com certeza da escala de produção do nosso, se é 24/7, quanto que ele produz, para saber a complexidade das linhas dos equipamentos da planta. Então, eu tenho uma single stream, a gente chama de multi-single stream, uma linha simples, tá? Uma linha que vai entrar, vai passar por os mesmos equipamentos e vai sair. Eu tenho o multi-stream, que geralmente são várias linhas em paralelo, são equipamentos compartilhados, e o networked, que a gente chama que você pode, existir rotas no meio da batelada. Essa complexidade, isso aqui é só uma visão da quantidade de complexidade que você pode ter num processo de batelada. Tá bom? Isso é muito importante para a definição de software, estratégia e tudo. Então, as indústrias, dentro da Food and Bev, tem as bebidas, refrigerante, né, a própria água, a cerveja também, né, a cerveja, a Schneider agora tem uma empresa chamada ProLite, vocês devem ter ouvido falar dessa aquisição agora recente, uma empresa alemã. Essa empresa, ela tem um grande, que agora a Schneider, ela tem um big market share dentro da indústria de cerveja. Heineken, a Erdinger, várias. Então, é também especialista em batelada. Processamento de comida e leite e várias outras coisas, né? Etanol, etanol de milho, cana também podem ter algumas bateladas lá dentro, apesar que são produções também híbridas, né? Processos contínuos, existem essas produções, algumas coisas de contínuo e algumas coisas de processo de batelada. Farmacêutica, a gente tem falado muito em farmacêutica agora. As empresas, elas têm se expandido, então a farmacêutica é a mesma coisa, existem as bateladas para produzir o remédio, que produzir geralmente a gente chama de API, né, que é o produto ativo do remédio. Então é a mesma coisa, é um tanque que você coloca tudo lá dentro, coloca agitador e tudo, esquenta, diminui a temperatura, etc., gela. Então tudo isso é uma batelada. Sempre lembro da cozinha de casa. E químicos, outros químicos, né? Materiais de limpeza, como que fala? Coisas de pessoal, né? Higiene pessoal, etc. Ok? Então, vamos falar um pouco de modelagem do processo, rapidinho. Isso aqui é um tema muito muito extenso, tá, gente? Eu vou dar quem quiser, eu tenho muito material disso, quem quiser, eu tenho alguns cursos, mas é só para a ISO 88, o modelamento de processo, é importante a gente saber, eu particularmente não fico decorando nomes, é importante a gente entender como funciona, o que acontece, etc. Mas vamos falar um pouco disso. Então, por que uma norma, né, para o controle de batelada? O Guilherme mencionou agora o tempo curto para o mercado. Então, eu preciso de um sistema como esse para eu conseguir enviar um produto rápido para o mercado, uma medicação, uma comida. Ajuda a gente, como fornecedor também, para fornecer soluções apropriadas de diversos níveis de complexidade. Em termos de usuário também, isso facilita para o próprio usuário industrial a identificar as suas necessidades, né? Gerenciar a produção, ser mais simples de gerenciar as receitas, né? A gente vai falar de flexibilidade de receita, e como você tem redução de flexibilidade de receitas, você não precisa entrar no controlador para, teoricamente, na linha de código cru,
para modificar suas receitas, você reduz o custo com a automação, com HH. Né? Existe muito uma tendência de trazer o mundo da automação um pouco para os níveis acima, de você configurar tudo no software nível 2 para cima, não mais a gente chama de low code. Existe uma tendência no mercado que chama low code. Quanto menos código, melhor. Tá? Então vamos lá. A ISO 88 ela tem dois tipos de modelos. Tá? O modelo físico do negócio, é tipo o equipamento em si até chegar num instrumento, e o modelo de controle. Isso aqui, igual eu te falei, não precisa decorar, mas eu vou passar para a gente entender. Então o modelo de controle ele tem algumas caixinhas, e o modelo de físico do equipamento ele tem algumas caixinhas dele também para representar o mundo real. Um representa a lógica e o outro representa o mundo real. Tomar uma água, vou aproveitar aí, se tiver alguma pergunta, pode mandar, tá? Então, o modelo de controle, o que é mais importante entender aqui? Eu tenho uma unidade de produção, uma unidade de procedimento, ela necessariamente ela gera um produto ou um subproduto, né? Eu tenho, por exemplo, uma produção de cerveja, vamos voltar para a cerveja, eu tenho que produzir aquele mosto, depois trazer para colocar lúpulo, depois passar para fermentação. Então, essas unidades, isso tudo é uma unidade, né? Eu posso considerar isso uma unidade. Eu estou produzindo um subproduto para o próximo processo, tá? Operação é uma sequência de operações que eu faço aquela receita. Peguei, coloquei água, coloquei o macarrão, fervi, e as fases são essas fases, as fases são as etapas para aquela operação dê certo. E as fases lógicas é os braços da operação. Nós vamos entender um pouco mais na prática o que é isso, tá? A fase, geralmente, ela é a ação. É a hora que o software fala, faça isso, faça aquilo. Então, a fase é uma das coisas que a gente tem que mais entender, que é a hora que o software de batelada emite um ticket para o PLC. PLC, por favor, esquenta a água. PLC, por favor, abra a válvula. Não, né? Geralmente por favor, adicione malte para aquela solução, ou adicione tomate para o molho de tomate, etc. Tá? E esse mundo imaginário do mundo de controle modelado, ele modela um mundo físico, que é as unidades, a nível de equipamento módulos, geralmente você pega uma unidade grandona, por exemplo, vamos ver um pouco mais à frente. Isso é uma coisa mais aqui, ó. Aqui mais à frente a gente vai ver. Então vamos ver o modelo de físico. O modelo físico é isso. O Process Cell contém todos os equipamentos, todas as entidades. A unidade é um módulo que é significante para o processo. Igual eu falei da produção de mosto para mandar para a fermentação depois. Então, isso é uma unidade para a produção de cerveja. Então, é como se fosse um MVP, sabe? Eu falo de MVP. Aquilo produz alguma coisa já útil, então é uma unidade. O módulo do equipamento, vamos ver aqui do lado, por exemplo, aqui o Process Cell é tudo, a unidade é parte do processo aqui da direita, então eu estou mandando um subproduto para uma próxima etapa, então isso é uma unidade. O equipamento, o módulo do equipamento, por exemplo, é a alimentação de água de um como é que chama? Um tanque, né? Alimentação de água de um tanque é um módulo de equipamento, alimentação de açúcar, alimentar com algum tipo de material sólido, um malte, um lúpulo, etc. E o tanque, o agitador, é uma outra unidade, um módulo de equipamento. E o control módulo é o módulo de controle mesmo, é a bomba, é o transmissor, é a válvula, tá? Então é isso, gente. É um tanto de pacotinho que no final das contas é a fábrica. Então, por quê? Isso foi uma forma que foi mais fácil de conseguir modelar isso que a ISO que hoje foi normatizada. Então, as coisas normatizadas é só para deixar isso, tornar isso um processo, uma forma mais fácil de todo mundo interpretar. Então é isso. Aqui é uma unidade de processo. Aqui eu tenho os meus módulos de equipamento, que é mais de vamos dizer assim, um objeto, e meu módulo de controle, que vai ser minha bomba, minha válvula, meu transmissor, tá bom? E eu tenho também o meu modelo, aquilo a vida real, agora é meu modelo de controle, de procedure, né? Eu tenho o procedimento. O que é o procedimento? Aquela sequência de operações que eu tenho para fazer um produto, uma parte do procedimento, uma unit procedure, uma operation, mas o mais importante é a fase. A fase é cada etapa do meu processo para produzir aquela receita que eu comunico com o controlador. Faça isso, faça aquilo, e sempre a fase tem um envio de comando e um recebimento de feedback. Envio de comando, recebimento de feedback, tá bom? Então é isso, a fase, e dentro da fase eu posso ter muito mais
comandos. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de uma fase. Esquentar a água é uma fase. Então, o heating, esquentar a água é uma fase. Quando eu estou esquentando a água, eu preciso de fazer vários phase keylog, vários pequenos comandos. Abrir a válvula da stream lá, da água quente ou de alguma coisa quente, né, para esquentar aquilo, esperar aquela temperatura aumentar, isso tudo é uma fase, mas cada fase tem os seus comandos, mini comandos, tá? Então, basicamente, é isso que eu falei. A fase que está em interface com o controlador, ela que manda as mensagens para o atuador, né, para o controlador desempenhar essas funções, tá bom? Tudo certo? É um tema complexo de falar em 4 slides, tá? Mas se tiver dúvidas, perguntem aqui no chat. Tem gente que sabe mais a didática para isso também, cada uma tem a sua para explicar. Se alguém quiser explicar alguma coisa, mas basicamente é isso. Existe um modelo. O modelo é para entender melhor, mas o que eu gosto? Eu gosto de entender que as fases são essenciais na hora de configurar um software. Você configurar as fases, configurar as fases dentro de uma unit, você tem uma produção como um todo, que produz um subproduto, e essas fases serem configuradas para mandar aquele comando para o PLC, faça isso, isso é o mais importante, a gente vai ver isso no software, na prática um pouco mais à frente, tá? Então, por que um gerenciamento flexível de batelada? Por quê? Então, qual que é o desafio? A flexibilidade, reconciliar, né? Flexibilidade com a simplicidade. Geralmente a produção, eu quero flexibilidade para eu criar meus produtos, né? O cara de produção ele não está nem aí para o PLC, para o cara da manutenção. E a automação fala, não é possível, calma aí. Eu não tenho que toda hora eu tenho que trabalhar, entrar numa receita aqui no controlador e mexer em uma linha e trabalhar em alguma coisa. Não é bem assim. Então é por isso que existe um sistema, um software, uma plataforma que comanda, que orquestra o PLC nesse tipo de receita. Então, por quê? Esse software, de uma maneira ou outra, ele fica mais flexível. Você consegue mudar suas receitas em tempo real, tá? Você consegue planejar as suas receitas, os schedulings e vários outras funcionalidades que te ajudam o pessoal. Então, o consumidor desse software é o pessoal, é a produção, é a qualidade. Tá? Então, isso para eles as poucas vezes que eu tive contato com esse público, que eles possuem ferramentas como essa, realmente de extremo valor, tá? Para esse público. Então, isso que acontece, basicamente. O software ele orquestra a receita. Por isso tem até uma pessoa orquestrando aqui. Então, ele é um controlador master, ele que dá o comando para o controlador. O controlador não tem inteligência, o controlador é só um braço. O PLC ele atua como se fosse um braço, ele atua como o cérebro realmente ele está em cima. Então, as etapas a serem feitas está no software. O controlador ele faz aquelas fases. O controlador ele é orientado através da fase, que eu falei um pouco mais cedo para vocês. Então, o controlador espera o comando, executa aquilo tudo e volta para o software e fala assim, ó, pronto, executei. Ou não, deu falha. Ou não, estou para alguma coisa aqui, eu estou travado, né? Ok? E para isso acontecer, essa seta acontecer, existe também um padrão de comunicação. Esse padrão de comunicação, muitos conhecem como máquina de estado, né? Que existe um protocolo, uma linguagem, né? Então, para o meu maestro dar os comandos para o controlador, ele precisa saber o que o controlador está entendendo e o controlador retornar com o que ele entende. Então, geralmente, essa linguagem ela é feita com uma máquina de estado. Existe, controlador, comece a executar essa etapa. O controlador vai do estado idle, vai para o running, ele começa a executar a tarefa de running, mas ele tem outras vias que ele pode ir. Por exemplo, se der um problema, ele pode dar um hold. Então, dentro da sua lógica, da sua fase no PLC, você pode escolher o que pode acontecer de acordo com cada estado. Tá? Eu posso, por exemplo, abortar aquela fase naquele momento, ou abortar a receita toda. Então, cada fase tem que ter uma linha de abort. Tá? Então, não é só apertar a borda e parar tudo. Eu tenho também uma lógica, uma sequência para abortar. Eu posso ter, né? Uma sequência para abortar aquela fase, uma sequência para parar. Não é só parar os equipamentos. Pode estragar alguma coisa lá, depende do processo, tá? Por pause, etc. Tá bom? Esse é o protocolo de comunicação entre eles, vamos dizer assim.
Então é isso, assim, falando um pouco mais graficamente, no estado, quando a fase e o PLC ele recebe um comando, ele entra em estado de rodando, né, de running, ele desempenha todas essas funções. Esses quadradinhos, eles são cada fase control daquela lá, aquela subfase. Então, por exemplo, abrir a válvula, ligar o motor. Então, todas essas fases estão aqui pequeno. Vamos supor que no meio teve uma falha, algum problema, e o próprio programador ele decide colocar uma linha e fala: olha, se der algum problema, eu vou para o estado hold. Então, ele vai para o estado hold e necessita de uma atenção, uma atuação do operador. Olha aqui, você quer restartar? Então, sim, ele vai restarta e volta para o estado running. Então, isso tudo é muito flexível, tá? Essa máquina de estado, ela é muito flexível. Cada fase feita por máquina de estado, de acordo com o processo, você projeta essa sua sequência aí da receita, vamos dizer, aquele pedacinho de receita, tá? E uma vez completado, ele fala assim para o meu software lá de batelada: completei, tudo certo. E o software vai ver que vai completar, ok, ele vai para a próxima fase. E ele volta para o estado idle, tá? Que é o estado esperando. O Então é Daoni, isso, sim. Essa complementação, então, que a gente está colocando, essa flexibilidade, então, traz grandes benefícios que nem você colocou ali, né? Então, reduz custos, porque ali a gente vai ter um PLC fixo, né? Vamos dizer assim. As lógicas do PLC vão ser sempre aquelas, porque são os processos definidos que a gente vai ter dentro do controlador, né? E o que a gente vai ter de alteração de novos produtos, novas receitas que o cliente vai ter, a gente não vai ter que fazer essa engenharia. Isso daqui fica a nível de qualidade, então, que faz essas alterações, que faz essas novas receitas? Seria esse o entendimento? Exatamente, exatamente. Essa flexibilidade, né? Porque hoje a gente sabe que pessoal de qualidade, nem operador, sabem trabalhar numa lógica, numa 6131, numa lógica de PLC. Alguns até sabem, já tive, mas isso te torna o low code, né, que eu falei. Então não precisa de código. Eu consigo manejar isso tudo com blocos, movendo blocos de etapas para um lado e para o outro e modificando minha receita. Então qualquer pessoa poderia fazer isso, exatamente. Isso é para democratizar, vamos dizer mais, essa mudança de receita. Exatamente. Não, legal, show de bola. E fora esse benefício de democratizar a gestão de receita, a gente tem a rastreabilidade disso também, né? Porque uma ferramenta de Isso. receita vai trazer todo o histórico de quem alterou, como alterou, o que fez, quando fez, quem validou. Então, é mais um benefício ainda que a gente tem dentro das soluções, né? Então, por exemplo, dá para fazer algumas coisinhas com IHM, eu vi que tem o próximo slide, eu já nem vou comentar, mas dá para fazer uma solução mais simples? Dá para fazer, mas a ideia é a gente entender, caracterizar e mostrar onde colocar dependendo da necessidade do cliente. E pensa, pessoal, o time to market é uma função muito importante. Hoje, nesse período de pandemia, é extremamente importante a indústria que tiver um controle desse para entregar um produto mais rápido, né? Porque nessa mudança que a gente teve uma mudança de culturas gigantesca que teve uma mudança de consumo gigantesca, né? Então, muitas empresas tiveram que parar, fazer grandes modificações nas suas linhas de produção para parar de produzir uma certa coisa e começar a produzir álcool gel. Então, sistemas como esse trazem esse tipo de benefício e essa flexibilidade no seu processo fabril. Então você reduz drasticamente o tempo que você leva, a indústria vai diminuir muito drasticamente o tempo que ela leva para fabricar um novo produto. Então lembrem dessas palavrinhas no approach com o cliente de vocês, ou se tiver algum outro cliente aqui dentro, para levar esses benefícios de flexibilidade, facilidade, democratização de poderes, vamos dizer assim, dentro de um processo fabril que não precisa mais ir lá na cara do PLC, engenharia, para fazer isso, ter um cara para isso. A gente vai deixar quem é responsável por qualidade, quem é responsável por receita, fazer o seu determinado papel e atuar sem precisar de muitas outras pessoas na cadeia ali abaixo. Acho sensacional, Daoni. Excelente, Guilherme, muito bom, muito bem lembrado. Acho que eu ia até passar por isso, mas pular isso. Deixa eu só fechar a janela, tá muito barulho. Um minutinho, gente. Mas é exatamente isso. Além disso tudo que a gente está falando de flexibilidade, a gente tem esse conceito de paperless, né? Tudo que você tem um software nível 2, quando eu falo nível 2, gente, é um software que existe um banco. Eu falo nível 2, eu gosto de falar essa palavra, mas é um software que tem um banco de dados por trás, é um software que tem vamos dizer assim, uma linguagem de TI, né? Então, o software, ele tem um banco de dados, qualquer tipo de modificação, eu tenho traçabilidade. Então, modifiquei uma receita, eu tenho quem modificou. Eu vou dar até um exemplo
polêmico, mas esse caso da Baker, por exemplo, né, qualquer tipo de problema que tem alimentício, principalmente, né, e a primeira coisa, né, de CFR 20, a gente tem várias normas internacionais, né, a CFR 21, parte 11, 11, a Alcoa também, algumas melhores práticas para isso, principalmente para a indústria farmacêutica, mas quando você tem isso, objetos eletrônicos, de o que foi feito, como foi feito, qual foi a fórmula, qual foi o lote, isso realmente te dá mais traçabilidade, te dá mais para auditoria e etc. Então, você digitalizar esses dados também de receita, além do seu ganho com flexibilidade, do seu ganho com a digitalização dos seus processos, você pode fazer relatório, você pode acoplar um business intelligence naquele seu banco de dados e etc. Então, a gente tem que falar de digitalização e é um produto que ajuda também nesse quesito, tá? Então fica tudo, a gente vai ver que tem um banco de dados por trás, geralmente SQL, principalmente em Batch e no Recipe Manager. Então, esse slide aqui ele já foi apresentado para vocês, eu vou só dar mais um insight nele, vou passar por ele. É o seguinte, então, com a complexidade, com os fatores, com todas as necessidades, as especificações do cliente, a gente vai escolher uma oferta dentro do nosso portfólio, tá? O nosso portfólio, ele começa com software. Claro, vamos de novo, a gente pode fazer isso dentro de um supervisório, a gente pode fazer isso dentro do PLC? Sim, pode. A gente pode fazer isso dentro dos nossos supervisórios iniciais, até os escadas mais, os tops, né, que o System, estou falando assim, de um Windows Software ou de um InTouch Edge, que já falando até um System Platform. Dá para fazer? Sim. Mas hoje, depois disso, a gente tem os nossos softwares de batelada que ajudam bastante essa flexibilidade. Primeiro, é o que a gente está, que eu vou falar um pouco mais na prática hoje, é o Recipe Manager Plus. Tá? É um software web-based, ele é baseado em web, totalmente web, desenvolvido em bibliotecas Google, que a gente chama de React lá, que a Aviva tem desenvolvido bastante, a React não, Material E, toda a interface web, né, com esse tipo de interface, e também o Embed, que é um software mais robusto, ele tem mais coisas, isso a gente pode apresentar na semana que vem um pouco mais das diferenças, mas multi-stream, a gente não falou de complexidade de receita aqui um pouco atrás, então o Embed, ele é preparado para maiores complexidades. Apesar do que eu acho que a gente tem que sempre avaliar muito bem com os consultores da Schneider, com o Guilherme, com os SAEs, o Vitor, se realmente em que se enquadra um Recipe Manager Plus, ou a gente tem que pular para o Embed. Então, caso a caso, depende da especificação do cliente, mas é só para entender que é uma escala, é uma escala de acordo com complexidade, tá? Da receita e especificação do cliente. A gente pode falar mais, se tiver mais dúvidas, podem perguntar aqui no chat. O Embed tem mais informações também, como genealogia de produto, etc. Tá bom? Temos uma pergunta, Dawane, acho que é legal. Sim. Aqui, que vai entrar na questão que pode ter em caso de sucesso também. O Marlon perguntou assim pra gente, pensando em uma fábrica de cerveja, como propor um sistema de batelada, visto que ele hoje possui um sistema standalone para cada processo? Um sistema standalone, então você como se fosse um single stream, né? uma linha única, Marlon. Se for, eu acho assim, uma fabricação de cerveja, dependendo se for pequena para média, porque hoje a gente tem vários tipos, né, de indústrias de cerveja, da micro, né, que a gente chama de microbrewery, até as grandes. Se você não tiver compartilhamento de equipamentos, rotas dentro da batelada, etc., linhas únicas, igual você falou, pensando em fábrica de cerveja, como propõe, eu acho que o Recipe Manager é extremamente adequado, tá? Extremamente adequado para esse tipo de aplicação. Você perguntou sobre o software, né? Qual é o software? Como propor um sistema. Eu acho que é o seguinte, além disso, o Recipe Manager é um dos softwares. Eu vou mostrar aqui agora que, além do Recipe Manager, a gente pode casar produtos que tornam a vida também, tornam a vida do próprio mantenedor, do cara do PLC, mais fácil também. Eu vou mostrar, o demo que eu vou mostrar agora vai ser, eu vou colocar 3 itens, deixa eu desenhar aqui só para vocês entenderem que às vezes as pessoas não conhecem alguns softwares nossos, tá? E além da facilidade, Dawane, só um comentário que ele pergunta também como a gente propor, né? Então vai, Marlon, exatamente desses benefícios que o Dawane comentou anteriormente. Você vai transformar a sua produção, que é standalone hoje, que provavelmente você tem
um controle para cada um. Já vi até cervejarias que nem tem controlador, é um controlador daquele bem antigo, não antigo, mas bem simples, que é aquele visor analógico que faz o controle da válvula pontual para soltar para a próxima fase. Você vai flexibilizar aquela produção, para ele não produzir somente um tipo de cerveja, ou ele vai ter que ter um tempo de setup muito grande. Então, são esse tipo de approach que você tem que utilizar nesse tipo de cliente. Então, aqui o Daoli está mostrando aqui um processo que vai facilitar a integração de outras ferramentas e facilitar a vida dele no final do dia. A grande ponto aqui é ele ganhar performance, ganhar eficiência e ter um menor tempo do mercado. Tá? São os 3 principais pontos que eu vejo como pontos para a gente abordar cliente que precisa, que a gente vê a necessidade de um controle de batelada eficiente. Excelente, Gui. Eu vou mostrar um demo, só para mostrar o que eu vou, para demonstrar aqui, né, os softwares que eu vou utilizar. Deixa eu colocar aqui. É o seguinte, hoje a gente tem um software de engenharia que chama Process Expert, é o antigo DCS híbrido, tá? Agora não chama mais DCS híbrido, chama Process Expert. Por isso que é um conjunto de coisas, sabe? Esse conjunto de soluções, a gente pode deixar a vida do pessoal mais fácil ainda. Por exemplo, lembra que eu falei de phases, né? Quando eu crio uma receita no Recipe, eu tenho as fases. Quando eu tenho existe uma maneira de programar as fases na unha, né? Quando a gente diz aqui, na mão, dentro do PLC, ou eu posso, em um software de engenharia, gerar as fases automaticamente, linkando-as. Então, olha, você tem um segundo benefício de criar uma receita de flexibilidade e um benefício ainda para manutenção, se for adicionar ou colocar fases, e um software de engenharia que você pode colocar ou tirá-las, gerando automaticamente lógica para o PLC e automaticamente lógica para o System Platform. Tá? Isso eu estou falando de um sistema relativamente grande. Hoje a gente tem o Process Expert, o DCS híbrido, ele trabalhava com o SciTech, agora ele também gera, né, produtos para os objetos para o System Platform e gera os objetos através de uma biblioteca, tá? Isso é muito importante. Então, no Process Expert, que é um software que é o antigo DCS híbrido, ele trabalha com uma biblioteca. E essa biblioteca, ela já tem as suas fases pré-configuradas. Eu tenho a fase lá dentro. Eu só pego essas fases e linko ela ao motor, linko ela à válvula, tá? Isso é importante. Eu só queria descrever como que vai ser feito. Então, eu vou mostrar para vocês o Recipe Manager. Eu vou mostrar também, rapidinho, o Process Expert, esse software de engenharia de geração de objetos através de bibliotecas, que eu vou gerar as fases por aqui, atribuindo, ou seja, enviando a lógica para o PLC e enviando a lógica para o System Platform. Se não houvesse isso, seria apenas o Recipe Manager, né, o Recipe Manager comunicando com o meu SCADA, enviando as informações do SCADA do software para o SCADA, mandando as receitas e as fórmulas para que ele envie para o PLC. Tá? Estou falando em System Platform, porque aqui também fica o famoso OPC Server, então a comunicação ela é feita assim. Então vamos lá, vamos para o demo. Tá? Isso aqui é o System Platform. Eu fiz um demo pequenininho, fiz para essa apresentação um demo de cerveja, que consiste em quê? Consiste em duas units, vamos falar assim, mas eu juntei em uma só. A unit de malte, onde você adiciona malte, água e o calor, né? Para fazer aquela mistura, o que a gente chama de mostro, e aqui uma segunda parte que é adicionar o lúpulo, porque quando você adiciona o lúpulo na cerveja, ele precisa ser submetido a uma outra temperatura, tá? O que eu fiz aqui? Isso é oriundo da biblioteca do Process Expert. Então, cada fase, eu tenho um blocozinho que eu tenho aquela máquina de estado. Vocês lembram daquela máquina de estado que eu falei para vocês? Lembra que é a maneira do Recipe Manager conversar com o PLC? Então, aqui... Cadê? Aqui. Cada fase minha, eu tenho uma máquina de estado. Eu tenho o run, o stop, o hold. E essa máquina de estado se comunica com qual ativo eu quiser da planta. Eu posso começar a dosar no primeiro equipamento módulo, começar a dosar, depois colocar água. Então, cada fase. Aqui, eu até chamei alguns nomes de fase. A primeira é ADD malte, colocar malte. A segunda é colocar água. Tá? A terceira é agitação. A quarta, esquentar, o heating do malte, e depois passa para a segunda, que é adicionar lúpulo e
também fazer um controle de temperatura, esquentar também, uma temperatura. Então, o que é o legal? Casado com a minha ferramenta de receita, eu estou trabalhando com o Process Expert, desculpa, o Process Expert System Platform, para gerar as minhas fases, e essas fases dentro do System Platform eu atribuo elas aos meus ativos, aos meus módulos de controle, que a gente chama dentro da ISO 98, tá? Se estiver muito rápido e muito complexo, me avisa que eu vou voltando. Então é isso. Esse é o sistema. Ele tem 6 fases e tem alguns módulos de controle aqui. Um dosador, uma bomba de água, uma válvula também para o vapor, né, para esquentar, e um agitador. E aqui é a mesma coisa, um dosador de lúpulo, um agitador e também um controle de temperatura. Acho que nem está aqui, eu não coloquei. Mas enfim, vamos lá. O Process Expert, antes de entrar no Recipe, ele é um sistema, é um software de engenharia, a gente chama de book de engenharia para facilitar a engenharia. Eu desenho ele também conforme ISA 95. Então, eu faço meus módulos de controle, minha pastinha lá, microserviço, está muito pequeno aqui, Guilherme, para ver? Ou está tranquilo, dá para ver aqui os nomes? Se não der, eu acho que eu tento dar um zoom aqui. Tá falando no mudo aqui. Eu tô conseguindo ver que tá escrito agitador, tô enxergando os nomes. Se puder dar um zoomzinho, acho que fica melhor pro pessoal. Eu não sei como é que eu vou dar aqui. Deixa eu colocar o zoom, o magnifier. Pode mandar bala que dá para entender, dá para enxergar sim, tá, Dawane? Só se conseguir fácil, manda bala, senão a gente toca o barco. Tá bom. Como é que Agora facilita? Então, excelente. Aqui do lado esquerdo eu tenho as minhas bibliotecas, tá? E aqui do lado direito é onde que eu monto a minha aplicação. Isso é o Process Expert, tá, gente? Eu não estou na receita ainda, de novo. Aqui é para eu montar... Qual que é o meu objetivo no PLC agora e no supervisório? Montar minhas fases. Eu não preciso mostrar para o meu PLC qual vai ser o procedimento da receita. Eu preciso falar, olha, as fases, eu preciso definir para eles quais são os equipamentos, as unidades, as fases e tudo certo. Depois quem vai mandar na receita vai ser o meu software de cima. Então, eu vou lá e crio, por exemplo, o meu agitador, né? Eu vou criar Mesher. Mesher é aquele primeiro tanque, tá? Dentro da minha cervejaria, micro cervejaria. O meu agitador, o que tem no meu agitador? Ele tem um motor, um altivar, tá? Que é um drive, um variador de frequência, e o meu bloco de fase. Então, você está vendo que eu separo por módulo de controle. Por módulo de controle, aqui é o meu mundo físico. Vocês lembram que lá no ISO 88 eu tenho o mundo físico e o mundo imaginário, o mundo de controle? O meu mundo físico aqui, eu tenho meus equipamentos, né, que são o meu agitador, e dentro do meu agitador eu coloco a minha fase, porque eu vou fazer eu vou atuar em cima do agitador naquela fase de agitação. Isso se aplica também ao meu heating aqui, tá? Meu heating. Então, por exemplo, o que eu vou ter aqui no meu heating? Eu vou ter uma válvula para abrir para o meu vapor, eu vou ter um PID de temperatura e um instrumento de temperatura, um indicador de temperatura. Aí eu faço a minha segunda fase. Então, você entende como é que fica também mais fácil ainda eu elencar um software de engenharia para isso, o Process Expert, e isso se aplica às outras 6 fases. Deixa eu diminuir como é que eu faço para... Aqui, para sair para baixo. Eu coloquei a adição de malte, um dosador, tá? Minha adição de água, uma bomba. Então, sempre o motor e sempre... Então, esse objeto fase, ele é um objeto, o que tem dentro dele? Ele tem os braços para conectar com esses equipamentos, módulos de equipamento, módulo de controle, né? Porque ele vai falar, aí é na minha fase que eu faço a sequência. Lembra que dentro da minha fase eu preciso fazer a sequência. Na minha pequena fase agitador, eu preciso falar, agitador, eu vou te ligar e vou deixar você ligado durante 30 segundos. Então, heating, eu vou te ligar e quero que você chegue à temperatura de 50 graus. Malte, eu quero adicionar você 500 quilos. Então, assim, todas as fases, elas também têm um controlezinho dentro dela, que é o controle básico que a gente precisa ter uma fase. O mínimo que a gente precisa ter dentro de uma fase. Tá bom? Então, eu queria mostrar isso dentro do Process Expert. Eu elenquei, então, essas fases, dividi nesses equipamentos, vamos dizer assim, tá? E nisso eu gerei a minha lógica no PLC, e lá dentro do PLC, dentro do meu Process Expert, eu faço sequência, e aqui eu só elenco, drag and drop, eu colo eu faço drag and drop dos meus objetos, tá? Então, fiz isso, criei minhas fases, elenquei meus motores, meus objetos, linkei eles às minhas fases, cada fase é dona de um módulo de controle, eu vou para a minha etapa, para o Recipe Manager.
Tá? O Recipe Manager, gente, eu consigo integrar ele no System Platform. Ele tem um módulo de integração dentro do System Platform que o operador já pode ter acesso nele em qualquer, vamos dizer, layout da tela do OMI, que é o InTouch, que o InTouch para o System Platform. Eu posso integrar ele tem um app, o System Platform, só dando uma relembrada, o System Platform é o nosso SCADA, com posicionamento top, né, de mercado em termos de distribuição, de etc., distribuição de servidores, e ele tem uma funcionalidade que chama InTouch OMI, que é um novo conceito de supervisório. É um supervisório que você atribui aplicativos a ele. E existe o aplicativo é um pequeno módulo de software que você coloca dentro do seu supervisório. E o OMI ele tem o aplicativo do Recipe Manager. E ele também tem um aplicativo do Batch Management que a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Eu não vou fazer no aplicativo, porque aqui está pequenininho, eu vou abrir ele aqui no Webphase mesmo, aqui, deixa eu só logar. E vou logar. Ele Ali, tem... perdão. exatamente. Então, o System Platform é legal. O System Platform, a gente teve um outro webinar aí que a gente apresentou, quem teve a oportunidade de participar, sabe que o System Platform é mais que um escada, né? O System Platform vai ser uma plataforma de utilização da sua indústria. Então, isso que o Dawane falou é um dos benefícios do System Platform, você integrar outras aplicações, que eu integrei o Recipe Manager. Por conta de ser, por facilidade, para ele apresentar, a gente vai apresentar na web, que também pode ser utilizada. Então, é bem legal esse ponto aí que o Dawane comentou. Excelente, Kim. E os aplicativos, eles são pequenas porções de software, né? Então você pode, principalmente os softwares da Viva, Schneider, e qualquer outro software pode ser integrado, tá? Se ele for desenvolvido em .NET, ele pode ser integrado. Então esses aplicativos, eles incorporam dentro do software. Então, inclusive, o próprio login, eu posso até atribuir ao mesmo login do operador. Então, isso é legal. Só que, assim, em suma, o Recipe Management, o Manager, ele é web, tá? Ele é um servidor web. Ele só é web, tá? Tudo é feito via web. Então, ele não precisa ser acessado só da máquina servidor. Ele pode ser acessado de um cliente, tá? Que esteja na mesma rede. E existe um controle de usuário, com certeza, porque qualquer tipo de modificação de receita, de modificação de fórmula, isso fica no banco de dados. E ele conecta ao SQL, que é o mesmo SQL do System Platform aqui, que é o SQL que faz tudo de atrás aí no back-end do System Platform, tá? Então, vamos fazer o login. Eu estou numa máquina virtual, tá, gente? Se tiver algum tipo de lentidão, pouco de paciência. Problema. Enquanto carregou já, depois eu faço comentário. Uhum. Mas pode falar, Gui, pode falar, é bom que eu tomo uma água aqui. Então ali, pessoal, você viu que é uma integração que o Dawane está mostrando aí para vocês, né? Então teve lá a integração do DCS híbrido, que é a versão, vamos dizer assim, uma segunda versão do DCS híbrido, né? A gente tem o DCS híbrido normal que tem o SciTech, e essa é uma versão do DCS híbrido para integrar ao System Platform. Nada impede dele ter feito com o SciTech, tá? Dava para a gente fazer toda essa integração, todo esse funcionamento também daria para fazer com o SciTech. E pensando nisso, Dawane, tem um pessoal que perguntou aqui no chat sobre, por exemplo, não estou com o DCS híbrido, estou com, por exemplo, o M580 normal, trabalhando com o Control Expert e um SciTech. Essa integração também é tão fácil quanto essa ou não? Não, de fato não. Se você só tem o M580 e o SciTech, vai demandar mais engenharia. As receitas, elas podem ser feitas tanto no PLC quanto no supervisório. Tá? O supervisório também te habilita a construir receitas lá dentro, usando códigos, né? O SciTech tem dentro dele um código que eu particularmente gosto muito, que é o SciCode. Então dá para você fazer algo. Então tem muitas maneiras de fazer, mas claro, demanda muito mais engenharia, muito mais. Não sei te falar quanto de porcento, mas demanda muito mais engenharia, esforço e mais tempo de go-to-market do que uma ferramenta como essa, de fato. Na parte de engenharia, exatamente. Porque ali você está usando o Control Expert, ou ali você está usando o Process Expert, antigo DCS híbrido, antigo PES, mudou 3 vezes o nome, mas a gente está com Process Expert agora. Então ele já trabalha numa questão orientada a objeto, né? Então você criou o objeto na tela, automaticamente já cria o bloco de função, já cria o objeto na tela, já tem N vantagens. Então essa é uma das vantagens de um DCS híbrido, ele ganha muito tempo de engenharia mesmo, né?
no final do dia, vamos dizer assim, o custo para desenvolver um projeto desse vai acabar sendo menor por conta dessa redução de engenharia que você tem. Mas em benefício para o operador, que depois que o projeto está entregue, a integração entre eles é a mesma, as vantagens, porque o processo já vai estar feito, o controlador já vai ter sua lógica, o supervisório já vai ter a sua e o sistema de controle de receitas já vai fazer só aquela alteração que a gente comentava, mudar rota, mudar setup, mudar entre as outras questões. Então, para o operador, no final do dia, ele vai conseguir operar e ter os benefícios de um batch manager normalmente, seja com SciTech, com M580 somente, ou seja com SciTech, com DCS híbrido, isso ele vai continuar tendo como benefício. Porém, a facilidade de engenharia utilizando o Process Expert, ele tem muito mais benefícios para vocês como integradores ou para a pessoa que for desenvolver, é muito mais simples, muito mais fácil. E temos arquiteturas testadas e validadas que podemos compartilhar também. Fazendo tudo isso. Isso é muito importante, isso é muito importante. O testado e validado dentro da indústria, quem é de farmacêutica aí, principalmente, é muito importante. Quando você tem algo testado e validado, já é um grande passo e muito tempo economizado, tá? Então, uma boa colocação do Guilherme as bibliotecas, o próprio bloquinho de fase, o bloquinho do motor, são todos validados, né? Então, isso realmente reduz. Além disso, só voltando à pergunta, se você tiver algo no PLC ou no SCADA, programado como receita, você não vai ter essa flexibilidade da produção ou da qualidade mudar, né? Você vai ter sempre vai ter que ser sempre uma notificação, um fluxo de trabalho da produção para o pessoal de automação para mudar a receita, tem isso também, tá? Mas a validação é muito importante. Alguma outra pergunta? Só essa? Existem versões trial para esses softwares de batelada? Deixa eu lembrar. Você lembra, Guilherme? Deixa eu lembrar se isso é trial. Sim, a gente consegue alternativas aí para fazer validação, POC, teste. Entre em contato comigo, guilherme.neves@se.com. A gente consegue alguma alternativa aí para fazer uma validação, para fazer um teste, para aprender a utilizar a ferramenta. Isso daí a gente consegue. Alguma alternativa a gente vai conseguir. Isso daí a gente pode tentar aí descobrir para vocês também, tá? Então, exatamente. Quero gerar essa necessidade, quero gerar essa demanda aí para a gente resolver. Perfeito. Então, e o pessoal da Schneider pode te ajudar também na prova de conceito, tá? Os arquitetos, os engenheiros de produto. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui é super simples. A simplicidade do software é muito grande, tá? O menu é simples. Então, eu gosto de simplicidade em software. Claro, o batch management para a semana que vem ele é muito mais complexo, deve ser mais complexo, né? Porque a gente está falando de proporções muito maiores. Mas o recipe management ele já atinge muitos mercados, tá? Sempre questione, a gente pode utilizar essa plataforma. Configuração. Então, a primeira coisa, o que eu fiz lá? Voltando, eu fui lá no meu PLC, eu fui lá no meu Process Expert e eu assinalei objetos. Eu assinalei as fases e aqueles objetos que estão relacionados àquela fase. Se é para esquentar, eu coloquei uma válvula para abrir qualquer tipo de fonte de calor e um sensor de temperatura e um PID. Então, o que agora eu tenho que fazer? Eu tenho que criar essas fases aqui, tá? Primeiro eu tenho que criar as fases aqui. Então, a primeira coisa que eu vou, esse capabilities. Capabilities são as fases dentro do Recipe Manager, tá? As capabilities é exatamente o verbo, né? Esquentar, colocar malte, colocar lúpulo, colocar água, tá? Isso são as fases que esses quadradinhos de fase, eles vão comunicar com aquela fase do Process Expert, tá? E essa troca de informação entre eles é aquele maestro que eu coloquei na apresentação. Então, o Hitting vai mandar a informação para o nosso amigo Phase lá do Process Expert, ou Hitting do Process Expert. Começa aí a trabalhar. E ele depois completei. Pode fazer sua gestão aí. Então, é isso. Primeira coisa a ser feita aqui é criar suas fases, tá? Depois a gente vai, se der tempo, acho que vai, né? A gente tem mais meia hora aí, a gente cria uma fase a mais para a gente ver como é que é o mecanismo. Depois de criar as fases, eu vou criar o meu equipamento. Não, antes disso, vamos voltar lá na fase e vamos ver o que tem dentro desse bloquinho da fase. Vamos lá na configuração, Capability. Dentro desse bloquinho da fase, o que eu tenho? O controle, ele já vem por default, ele já vem aqui, que é aquele controle da máquina de estado, tá vendo? Running, hold, pause, stop, abort. Se você quiser desabilitar isso, você pode desabilitar. Você pode falar, olha, fase, eu não quero que você tenha hold, pause, stop, não. Meu negócio é mais simples aqui, é só running
stop mesmo, tá ótimo, beleza. Então ele vai só conversar com o bloco entre run e stop. Então isso aqui já vem. O que você tem que fazer como configurador é colocar os parâmetros. Então isso aqui é o hitting do CK, que é o hitting da parte do lúpulo lá, a parte do tanque de lúpulo. O que eu preciso falar? Eu preciso falar quais os tipos de parâmetros que eu vou mandar para o meu controlador. Você concorda comigo que eu não vou dar esse comando? Sempre uma fase, você tem dois tipos de ações, tá? Enviar comando, receber feedback, e enviar parâmetros, enviar analógicas. Então, se eu vou esquentar um tanque, eu preciso falar para o PLC até quantos graus eu vou esquentar. Eu preciso setar o set point e eu preciso setar tempo, tá? Geralmente os parâmetros saem das fases com variáveis em engenharia e tempo, tá? Segundos. Quanto tempo que eu vou agitar? Quanto tempo? Qual que é quanto tempo que eu vou agitar? Qual que é o nível que eu preciso chegar do tanque, etc. Então cada fase eu atribuo parâmetros. Claro? Então, cada fase eu tenho um número de parâmetros para cada fase. A fase, tá, é pequenininha, ela tende a ter poucos parâmetros. Geralmente a gente está falando assim, no máximo 5. Claro, pode ter 10. Quando você tiver 10 parâmetros, pergunte, essa fase está grande demais? Eu geralmente, toda nessa minha caminhada de CPG, a gente tem feito fases pequenas, você tem mais flexibilidade, tá? Por quê? Porque você tem que basear na ISO 88, tem que basear lá nos módulos de controle, que é os equipamentos, né, que é essa parte aqui. Então, vamos lá, você põe os parâmetros e beleza. Agora, eu vou adicionar o meu equipamento. O meu equipamento aqui é a microcervejaria como um todo, né? Na verdade, o equipamento aqui no Recipe Management é a unit. É aquilo que gera, no equipamento, na linguagem deles, é a unit, aquele todo que gera aquele subproduto, tá? No meu caso aqui, eu já vou gerar um mostro com lúpulo para depois mandar para os tanques fermentadores, tá? Então, o que eu faço? Eu crio o meu equipamento e falo quais fases vão ter nesse equipamento meu. Lembra da hierarquia, né? Então, eu seleciono as fases que eu criei lá, cada um com seus parâmetros, e faço o meu equipamento. Automaticamente vai gerar todos os meus parâmetros daquele equipamento. Se é temperatura, o que é importante num parâmetro, tá? Num parâmetro dentro da fase? Eu tenho que falar a unidade de engenharia certa, se não tiver eu tenho que adicionar, e meu mínimo e máximo, tá? Então a minha temperatura é de 0 a 100, né? Meu tempo é de 0 a 100 segundos, isso é a configuração inicial. Se eu estiver falando rápido, por favor, me fala no chat para eu ir mais devagar. O micro, aqui, todos os objetos dentro do Recipe Management, como também no Process Expert, tem versionamento. Então, aqui eu tenho versão 2 e eu posso fazer aquele aprovado e obsoleto, né? Então, se eu quero, por exemplo, se eu estou trabalhando em uma fase nova, um equipamento novo, eu não quero que a produção ainda use, e você tem um usuário de desenvolvimento, eu deixo ainda não aprovado. Ele vai estar ainda em estágio de desenvolvimento, em draft, que a gente chama aqui, ó. Só depois que você desenvolve, ele começa com draft, tá? Depois que você desenvolve, você coloca aprovado e obsoleto. Então, vamos lá, criei minhas fases, criei meu equipamento, atribuí as minhas fases ao meu equipamento. Próximo passo. Próximo passo, eu vou criar os meus templates, eu vou criar o meu template de fórmula e minha receita. Eu já vou para a minha receita. Eu criei minhas fases, criei meu equipamento, já vou começar a descrever minha receita. O que é a fórmula? A fórmula, ela é... Aumentando a fórmula aqui. A fórmula, ela é o meu target. Então, por exemplo, beleza, eu falei que eu vou usar a temperatura no meu heating, no meu aquecimento do mosto. Mas qual que é meu target de temperatura? Toda a fase, ela precisa de chegar no target para ela falar que está ok. Então, por exemplo, se eu definir a temperatura como 60%, naquela fórmula, eu posso colocar a fórmula da Pale Ale, por exemplo, né? Daqui a pouco eu vou diferenciar as fórmulas. A fórmula da Pilsner é 50 graus, a da Pale Ale é 70 graus. Então, isso é a hora que eu faço a fórmula, é onde que eu defino o target dos meus parâmetros, tá? Quantos quilos de lúpulo, quantos quilos de reagentes, quantos quilos de malte, tá? A velocidade do agitador. Eu quero meu agitador em 100%, em 60%, em 50%, todos os parâmetros de tempo. Então, a fórmula são os parâmetros da fase, o meu target, onde eu coloco o meu target, tá bom? Depois disso que eu faço a minha fórmula, eu já vou para a minha receita. A minha receita é a hora que eu já faço, que eu tenho bonitinho, tá? O que é? Cada quadradinho desse é a minha fase, tá? O que eu defini? Eu defini minha fase, o equipamento que está nessa fase, e defini os parâmetros que estão lá dentro. E eu defini a fórmula. Agora eu vou fazer a minha sequência, meu procedimento.
drag and drop, tá, gente? Então eu coloco primeiro heating, depois eu vou agitar junto com adicionar malte, junto com adicionar água, tá? Isso em paralelo. Depois eu vou esquentar lá o malte e colocar o mosto. Então, assim, tudo isso aqui é feito aqui conforme, como se fosse a gente chama de um sequential function, é o SFC, né? Vamos dizer assim, é a parte do sequenciamento do 0 até o complete aqui embaixo, tá? E a fase, cada um desse comunica com a fase do PLC. O heating, ele vai lá e dá o play no heating. Depois esses três dão um play nas fases subsequentes, tá? Ok? O que é importante aqui também? Além das fases, eu tenho meus controles de fluxo. Eu tenho as minhas transições. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma transição. Eu tenho que editar aqui, deixa eu dar um checkout. Vamos editar essa receita. De uma transição da OP10 para a OP20, eu posso colocar uma transição aqui e posso fazer uma condição para isso aqui passar. Eu pego uma variável qualquer do PLC, do supervisório, no caso, uma variável do PLC, claro, e faço uma condição. Então, qual que é a minha condição? Olha, ok, completei a minha fase do PLC, mas eu só posso pular para a próxima fase se acontecer isso, tá? Então, isso, você pode usar as transições, pode usar loop, então eu posso voltar quantas vezes for necessário. Então, tem esses elementos de flow control, que a gente chama, para trazer, para dar flexibilidade. Na hora que for mudar uma receita, a pessoa vai mudar aqui, tá? Eu quero, por exemplo, colocar o heating em cima aqui. Não, eu quero, por exemplo, colocar o heating antes do hope, antes de adicionar. Então, essa é a flexibilidade de mudar uma receita. Ele só faz aqui, muda a receita, dá um check-in, né, coloca como aprovado e pronto, a receita... Teve um erro aqui que eu não sei qual, mas depois que eu falo set state aprovado, a minha current, a minha produção, ela já está apta a utilizar aquela receita. Tá, deu problema porque eu coloquei uma transição sem variável, tá? Deixa eu tirar essa transição aqui. Tem que dar um checkout de novo, sempre é checkout, check-in, tá? Checkout é editar, check-in é editado. Eu jogo fora, tá vendo? Tudo drag and drop. Por isso que qualquer pessoa pode fazer isso, tá? A pessoa não precisa ter expertise em lógica. Um minuto. Do you want to delete? Vou deletar a minha transição. Então, com essa ação que a gente fez aí, que a gente mostrou, então eu pude, de uma forma muito simples, fazer uma alteração no processo, né? Na ordem que eu vou executar aquele processo de fabricação, né? Então, eu posso, na mesma linha, ter aqueles equipamentos, eu mudei a fase para sair um produto diferente no final. Mas também era muito simples eu alterar a receita, que a gente tinha lá, as fórmulas, na verdade, não nem a receita, né? A fórmula que a gente tinha com cada quantidade e cada setup que a gente tinha que colocar para fazer o meu produto que eu queria. Então isso é bem legal, né? Então a gente fez sem mexer no PLC em nenhum momento, a gente fez toda essa alteração. Show de bola, muito legal. Excelente, Guilherme. E exatamente isso. Qual que é o dia a dia desse pessoal da qualidade de produção? Eles vão ficar trabalhando em receita e trabalhando em fórmulas, né? Então, vamos voltar aqui nas fórmulas. Eu tenho a fórmula eu tinha criado aqui, a fórmula da Indian, da IPA, né? A Indian Pale Ale e a Pilsen. Então, a fórmula é uma tabela de parâmetros, né? Onde eu coloco o target. Então, por exemplo, pode ser que a temperatura, eu quero diminuir a temperatura para provar a qualidade. Ele vem aqui, né, dá um checkout, edita e coloca, eu não quero 80, eu quero chegar a 85, né? Fazer uma curva de temperatura diferente aqui e vou dar o check-in, tá? Depois legal. Que eu dou... Aí, só uma pergunta que já linka com o que perguntaram aqui no chat pra gente, o Leon Brás. Você acabou de fazer uma alteração nessa receita, por exemplo, certo? Sim. Essa auditoria, como que ele consegue consultar depois que você que fez essa alteração? Excelente, boa pergunta. Aqui no final tem o reports, tá? Reports, eu tenho... Ops, não reports, né? Security... vamos ver se é isso aqui, tu tem que lembrar também. Não, acho que reports mesmo. View by receipt. Vamos ver se tem algum. Não. Nós vamos chegar lá. Agora, que coisa, né? Esqueci. Onde que vê isso? De qualquer maneira, eu vou dar uma olhada, assign form action, aqui são as actions, tem que ver se é aqui no report mesmo, mas com certeza, eu dou uma olhadinha aqui, quando a gente dá uma pausa aqui, eu dou uma olhadinha, e isso fica tudo no banco de dados. Tudo isso, eu não sei se é por report ou se é pelo outro report, mas isso fica quem fez, que horas fez e o que fez. Tá, lembrei. Aqui, ó, vamos voltar lá.
Aqui na fórmula, vamos supor, vamos pegar a Indian Pale Ale e vou modificar a fórmula aqui em real time. Então, primeiro, eu dou um checkout, editar, e vou colocar aqui, ao invés de 75, vou colocar 70 graus, e vou colocar aqui não só 2 kg de lúpulo, vou colocar 3 kg. Ups, tem que colocar editar. Update, fiz errado. Edit, 3 kg de lúpulo. Isso fica no banco de dados, então eu posso dar o check-in. Além disso, eu consigo comparar as duas versões, a versão 3 com a 2 ou a 3 com a 1. Então aqui tem versionamento, tem change management. Então eu posso chegar aqui, comparar a 3 com a 2, então vamos ver, compare. Ele vai me gerar um relatório em HTML. Tá? Esse relatório aqui dá para gerar em outro lugar também, que eu tenho que lembrar onde que é. Mas aqui eu gero um relatório, o que eu mudei. Aí ele fala, ó, o admin, né, aqui eu tenho o admin, que se eu mandar aqui, ó, o autor, qual que foi o autor que fez a Fórmula 1, a versão 1 e a versão 2. De approved para draft, qual computador que foi, ele mudou de 75 para 70, de 2 para 3, de true para false. Tá? De true para false, use the full. Não sei se eu mudei. Mas enfim, esse relatório ele é gerado em HTML, tá? Pelo próprio software, e isso também fica no banco de dados. Eu posso tirar isso direto do banco de dados também em algum relatório, usando um SQL Reporting Services ou um BI, tá? Super tranquilo. Mas o legal aqui é que ele faz também a comparação. Bom, então tá bom. Então eu mudei a fórmula. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso só atualizar a receita, né? Então, mas antes disso, eu mudei a fórmula numa hora que a gente não chegou na receita ainda. Eu fiz a receita. Agora, eu preciso fazer a execução. Quando eu estou na execução, ele já aparece tudo que eu configurei lá atrás. Automaticamente eu não preciso adicionar nada aqui. Eu configurei, então, as fases, eu configurei o equipamento, eu configurei as fórmulas que eu preciso ter e eu configurei a receita. Eu posso ter mais de uma receita, né? E aqui na hora de fazer a execução, o que eu faço? Eu vou assinalar uma receita e assinalar uma fórmula. Eu vou no meu equipamento microcervejaria, ó, qual receita que eu quero? Opa, vamos aqui na fórmula primeiro. Na verdade, a gente começa na receita. Qual receita que eu quero? Né? Qual a fórmula Indian Pale Ale ou Pilsen? Qual que é o tamanho da batelada que eu quero executar? Né? Eu quero 1, 2, 3, né? Assign. E aqui eu começo a minha receita. Eu começo a minha execução. Se eu dou o Start Receipt, ele começa a fazer minha execução, chamando para o PLC. Então, se eu der o Start, você consegue, em tempo real, ver o que está acontecendo. Ele está mandando um Start para o PLC vai devolver Running. Tá? Olha lá, se eu for ver aqui na fase, eu não sei se vai dar para ver, mas está Running essa fase aqui agora. Daqui a pouco vai para a próxima fase. Cadê a fase? Request Start. Vai 3 fases ao mesmo tempo, vão ir para on. Aqui, ó, as 3 primeiras fases. Então, ele está Running, vai executar tudo daquela fase e vai completar. Vamos para a próxima agora. Ele vai executar 2 fases aqui também. Aqui, 2 fases aqui embaixo, executou. Então, quando esse aplicativo está incorporado, igual eu mostrei aqui, ó, no próprio supervisório, você vai ver essa execução sendo feita. Tá? Show de bola. Muito massa. Procedure. Acho que deu um probleminha aqui, deu uma travadinha, mas acho que vai ficar full screen. Beleza. Então aqui, ó, aqui eu consigo ter a visualização de receita e eu vejo meus equipamentos também sendo executados pela fase, né? Isso é muito legal. Vamos lá, a gente tem mais 15 minutos aí para a gente responder perguntas, respostas, discussões. Vamos só fazer mais uma coisa aqui. Então vamos fazer uma modificação, tá? Só para a gente ver a dinâmica da modificação. Vamos modificar uma receita. Na verdade, a receita aqui, eu modifico aqui no template da receita, tá, gente? Vamos modificar, no final, eu vou colocar... tem um add herbs aqui, cadê o adicionar erva? Tinha as ervas, não. Vamos colocar mais uma agitação no final. Então, eu tenho que sempre dar um checkout, tá? Eu vou adicionar mais uma agitação aqui no final do mosto. Então, adiciono aqui. Tá? Não, eu coloquei ela junto com aquelas execuções. Vou colocar mais para baixo. Geralmente, né, por convenção, a gente utiliza esses números de 10 em 10, né? Então, aqui 50, 60, esse é o step 70. Ele é um step de agitação.
eu quero colocar ele mais embaixo aqui, ó, fora do loop deles. Beleza, coloquei ele, né, um pouco de agitação. E o que eu faço? Mexi na receita, trabalhei na receita, eu faço um check-in. Tem algum problema? Qual que foi o problema que me deu? Bom, vamos colocar current, ele está como draft ainda, vou colocar como aprovado, né, como se fosse assim. O que eu tenho que fazer? O que acontece? A fórmula, ela varia as minhas receitas. Eu tenho fórmula de Indian Pale Ale e tenho a fórmula de Pilsen. Eu preciso atualizar essas fórmulas, tá? Eu preciso fazer um multi-select, select all, em upgrade. Então, sempre quando qual que é a dinâmica? Sempre quando houver uma modificação da receita ou da fórmula, tá? No caso, eu modifiquei receita, eu modifiquei procedimento, eu tenho que vir aqui nas receitas e dar um upgrade, tá? Nas duas. Uma vez que eu fiz isso, ele vai estar em draft, tá vendo? Eu preciso dar um check-in. Só existe esse mecanismo porque eu preciso dar um check-in e colocar como aprovado. Tá? Por quê? É necessário, e deu algum problema, eu fiz alguma coisa errada na receita ali. Deixa eu ver o que eu fiz de errado na receita. Eu não vi o log. Validation warnings. Qual que é essa validation warnings? Se eu deletar isso aqui não vai dar problema, só um minuto, gente. Não era para. Vamos colocar então, a gente não sei o que aconteceu. Vamos ver, vamos pegar. Vamos colocar mais um hit aqui, por exemplo. Aqui, ó. Uma coisa legal também eu consigo colocar um step que é feito manual pelo operador. Então, por exemplo, eu posso ter uma ação manual. Lá na hora que você faz a fase, você fala assim, ó, fase, você é uma fase manual, é uma fase que o operador tem que validar. Então, um exemplo, né, que ele deu, inclusive, que eu já vi, inclusive, numa especificação, essas ervas da cerveja lupulada, elas às vezes elas são manuais. Ele vai o operador lá de produção e ele vai e coloca manual. Então, essas fases elas também podem ser manuais, tá? Ela não precisa ter interface com o controlador, ela precisa só ter um OK depois do operador. Eu vou dar um AP70 aqui de novo, dessa adicionar manual, vamos ver se vai dar certo. Check-in. OK, não deu problema, não sei porque deu. E vou colocar como current, já está current na verdade. OK. Então, voltando lá nas fórmulas, nas receitas. Eu preciso atualizar elas agora, mas parece que deu um probleminha aqui. Aqui. Grid view. Vamos atualizar uma por uma aqui. O que aconteceu? Cancel. Máquina virtual, gente, está bem lentinho aqui, mas vamos dar uma atualizada aqui na web. Só para a gente finalizar essa alteração. Enquanto a gente faz carrega essa parte da alteração que a gente está promovendo, já vou respondendo algumas aqui, tá? Então, teve algumas perguntas, eu vou passando aqui por elas. Aí perguntou se esse software, o Recipe Manager, pode trabalhar com outros sistemas escalas que não sejam da Schneider. Positivo. É agnóstica, né? Exatamente. O Recipe ele é uma ferramenta agnóstica, ele trabalha com a PCUA. Tá? Na hora que você vai instalar ele te pergunta, você quer trabalhar com System Platform ou você quer trabalhar standalone na hora da configuração dele? Você só coloca standalone, aí você vai ter uma tabela para configurar a tabela OPC-UA. Então, todos esses comandos que a fase dá para o PLC, você vai ter que só configurar essa tabelinha lá, tá? Mas sem problema nenhum. Pode continuar. Show. Deixa eu lembrar aqui. Como gerenciamos as alterações, beleza? Esse que a gente mostrou lá que tem um report que mostra todas as alterações, né? Deixa eu ver aqui, teve uma que perguntou assim, é possível fazer um mix de ferramenta de batch com Onder, onde o controlador é de outro fabricante, a integração é simples? Não vai ser tão, me corrija se eu estiver errado, tá, Dawani? Não vai ser tão simples quanto que a gente mostrou ali na criação de objetos, criação de equipamentos, usando o Process Expert, porque com o Process Expert a gente vai trabalhar com M340 ou M580. Porém, você pode ter as mesmas funções, vai ter a necessidade de engenharia também para fazer
a criação das lógicas no controlador do determinado fabricante que você venha usar, mas a questão da gerenciamento da receita vai funcionar tranquilamente, sem problema nenhum, também tendo outro controlador de outro mercado, utilizando o System Platform junto com o controlador Siemens, um controlador Rockwell, vai funcionar também. O que vai requerer, vai ser demandado é a engenharia para criação de blocos, criação dos equipamentos que você vai utilizar da lógica do PLC. Isso daí você vai ter que fazer, vamos colocar assim, na mão. Não vai ser tão simples quanto utilizando no HDCS, mas isso até mesmo utilizando, ia ser a mesma demanda que você teria de tempo para trabalhar com o Control Expert junto com o Cytec e o Recipe Manager. Seria a mesma necessidade. Estou correto, Exatamente. Giovanni? Perfeito, excelente. É só porque os objetos eles são validados, eles são testados e eles têm essa máquina de estado que eu falei da fase, ele já tem lá embutido. Então, todos esses status da phase, da fase aqui dentro do recipe, eles já sabem conversar. Quando você está trabalhando com outra ferramenta de engenharia, outro PLC, você vai ter que criar isso lá dentro. Você vai ter que criar os estados e as execuções da função de cada phase, né? Você lembra que o PLC ele só precisa da phase, ele não precisa de mais nada. Só que essa phase ela também tem uma mini sequência. Então você vai ter que fazer uma sequência na phase. Não dá para fugir disso, tá? A diferença é que no objeto a gente já tem a phase lá bonitinha. Quando você se fala de programação orientada a objeto no Process Expert, você tem a phase e você conecta já direto nos seus carinhas, né? Na sua válvula, no seu motor. Também fica mais intuitivo, né? Senão você vai ter que fazer isso no controlador, para fazer em ladder, SFC, o que você quiser, tá? Mas tem que fazer a phase com os seus negócios, com seus estados, tá? Tem mais alguma, Gui? Isso aí. Acho que basicamente essa. Pode continuar, vou dar uma passada aqui, mas eu acho que eram essas aqui que a gente tinha. Tá. Olha, deu um problema aqui no meu servidor por causa da máquina virtual. Vou provar para vocês que eu estou no VMware aqui. Tá bem pesadinha. Eu vou ter que, eu não sei, qualquer coisa, essa alteração eu deixo para semana que vem na sexta. É bom que dá um mistério para todo mundo estar conosco na sexta-feira que vem. Mas eu não sei, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Parece que deu algum probleminha. Máquina Não, sem virtual, crise, 8 GB de Giovanni. RAM. Tá? Ela consome bastante, rodando DCS Tá. híbrido, com o Recipe Tudo ao mesmo Manager tempo. não consome tanto, mas o DCS híbrido já precisa de uma máquina robusta aí para a gente fazer essas demonstrações, né? Mas aí tem uma outra pergunta aqui que eu acho que não sei se você saberia nos responder, mas se existe uma tradução para o português, que toda a questão aqui tá, o idioma está em inglês. A gente conseguiria colocar em algum outro idioma? Eu não me recordo disso. Não sei se você tem essa Eu acho. informação também. Eu não tenho também, a gente pode confirmar. Com certeza, assim, aqui no software, intuitivamente, não tem como mudar, tá? Agora, se existe algum arquivo, um TXTzinho, algum de para e tal, tem que dar uma olhada. A gente pode ver isso. Tá? A gente faz essa validação, tá, pessoal? E a gente volta da semana que vem, a gente tem mais um encontro, né? Pra gente continuar falando de controle de batelada, só que aí mostrando um pouquinho mais do batch. Então a gente volta com essa resposta aí também para falar disso, tá? Agitação ocorre durante toda a batalha. Como configurar a agitação? Teve mais uma pergunta aqui, falando como configurar para a agitação ocorrer durante toda a batelada. Possível action ser paralela ao início da receita? Colocar um step paralelo desde o início até o final? É possível fazer essa configuração? Não, com certeza possível. Deixa eu só pensar qual é a melhor forma de fazer isso. Cada fase vai fazer alguma coisa. Talvez dentro de cada fase no PLC, cada fase tem aqueles running e tal. Ele tem sempre uma função de inicialização. Sempre em todas essas funções de fase você manter a bomba ligada. Desculpa, o agitador ligado. O agitador ligado, né? Exatamente. Ou você liga o agitador e ele, por exemplo, é um intertravamento. Toda fase aqui, ela tem várias coisas, inclusive intertravamento, tá? Não vai dar tempo agora de fazer isso, mas se eu coloco um bit de intertravamento no sistema, lá ele vai estar interlocked aqui embaixo, igual aquela mensagenzinha. Eu posso colocar o funcionamento do agitador como intertravamento do sistema, ou das fases como um todo. Então, isso seria uma outra maneira. Então, primeiro eu tenho que dar o start no agitador e depois eu consigo desempenhar as funções. Mas eu posso colocar isso na inicialização também da fase. Tá? Eu poderia colocar na primeira fase, eu colocar o start do agitador e depois ele fica, não muda esse status dele. E na última fase do processo, eu faço o desligamento dele também. Poderia ser uma alternativa também, né? Exatamente. Teve mais uma pergunta aqui do Leon.
A trilha de diretoria a gente viu, mas teve uma que a gente tem assim, ó, em uma base com 340 e SciTech já implementado, seria viável integrar um Recipe Management? Se você, sim, sempre é viável, sempre é bom. Só a pergunta que eu faço primeiro, é uma aplicação provavelmente CPG, mas foi implementado um tipo de máquina de estado lá dentro? As sequenciazinhas estão Ou organizadas foi por algo fase? convencional, né? Porque É, vai necessitar dessa reengenharia para a gente colocar. Obviamente, vai necessitar de uma reengenharia, mas você vai ter um benefício muito grande para ter essa flexibilidade na sim. sua produção. Então, É porque depende, se você isso. for fazer um Aham. processo de melhoria, depende se realmente é necessário esse tipo de atuação também. Acho que essa que seria a melhor resposta, assim, que vai necessitar de engenharia. Se você já desenhou o fluxo pensando, a sua automação inicial lá no seu PLC já foi pensando em fases, beleza, já está metade do caminho percorrido. Então, mas se não foi feito mais de uma coisa convencional, que é o que a gente tem mais antigo de PLC, aí talvez a gente vai precisar de uma reengenharia um pouquinho mais forte, tá bom? É isso, É Rodolfo? porque isso, perfeito. Cada bloquinho desse, ele é um comando de start. Tipo assim, o que é o mínimo que uma fase tem que ter? Start, stop e o feedback que ele tem que enviar que está completo. Então, o que é uma fase? É isso. Esse cara vai mandar start, você vai fazer esse procedimento dentro do PLC, e ele vai voltar. Completei. Então, essas informações básicas de fase, né, de completar e voltar e mandar um bit de status, é um bit de liga, um bit de stop e um bit de status, ok. Então, fez isso, já dá para implementar. Então, não é nada assim muito complexo, não, mas você tem que ter só esse mecanismo dentro do seu controlador para a gente conseguir fazer isso fácil. Tá? Exatamente. Acho que a gente passou por todas aqui. Se eu não passei por todas, pessoal. Aqui, ó, tem mais uma. Acabou de mandar aqui. Para gente. O processo é compatível apenas com os o processo é compatível apenas com controladores M580 e M340? Não, pessoal. O Recipe Manager, se a gente estiver falando só do Recipe Manager para fazer esse controle aqui que o Dawani está comentando aqui agora, não é. Serve para qualquer controlador porque é uma ferramenta agnóstica. Ela vai trabalhar junto com qualquer controlador e junto com qualquer supervisório que você tem ali. Porque a comunicação não vai ser direta, ela vai ser via um OPC-UA que a gente possa vir fazer, e você pode ter um servidor OPC-UA e você coleta os dados de start, stop, que é o que o Dawani comentou, que precisa ter pelo menos esse dentro do PLC e mandando essas informações. Então pode ser para qualquer um, desde que a gente tenha uma comunicação OPC ali que você consiga fazer essa interface. Então ela é agnóstica. Porém, no conjunto aqui dessa solução por inteiro, dessa integração que o Dawani comentou, a gente tinha o Process Expert. O Process Expert, esse sim, é só para os controladores da Schneider. Mas o Recipe Manager pode estar em qualquer um outro aí, qualquer outra aplicação que vocês tenham, algum outro cliente que tenha padrão Rockwell Siemens, que não consiga, que esteja difícil. Eu gostaria de vocês colocarem tudo. 580, 340, DCS, tudo, Recipe Manager, para entregar a solução completa Schneider. Mas se a gente deparar com uma necessidade onde o cliente tem algum padrão, dá para trabalhar com Recipe sem problema nenhum, tá, pessoal? Obviamente, não tem aquelas vantagenzinhas do começo, mas para o cliente final, a questão de flexibilidade, ele vai conseguir chegar nesse nível que o Dawani comentou aqui sem problema nenhum. Correto? Excelente, corretíssimo. Só para a gente finalizar aqui, então, eu consegui, porque agora eu consegui, eu aprovei, eu atualizei a receita, aprovei, tá? Uma vez aprovado, ele tem que já estar à disposição, a receita já tem que estar disponível para mim na execução. Vamos ver se está. Então eu vou assinalar uma receita. Eu vou colocar Inter Pay Whale, assign. Aí tá vendo que o meu último bloco adicionou na execução? Então, qual que é o mecanismo então do cara da operação da qualidade? Ele vai alterar a receita, ele vai, né, testar e tudo, aprovou. Uma vez que eu aprovei ela, eu já posso assinalar a receita de novo para começar de novo e ele já vai estar um novo bloco lá. Tá? É só isso, assim, é muito simples. Não tem, é só porque aquela hora tinha dado realmente um probleminha. É isso, eu tinha mais 2 slides para mostrar, mas eu acho melhor a gente deixar para a próxima, para sexta-feira que vem, né, Guilherme? Isso, Porque a gente já pode está ser? aí a 1 minuto A gente deixa para sexta-feira que vem, eu acho que é mais fácil. Sexta-feira que vem, a gente vai, então, eu vou mostrar o Embed, que é a ferramenta um pouco mais
que comporta sistemas maiores e mais complexos do que o Recipe Manager, e vou mostrar alguns casos de sucesso que a gente tem dentro da Schneider, algumas integrações que a gente já fez com outros softwares. Existem a possibilidade de outros softwares escrever no Embed também, então a flexibilidade é muito grande. Eu agradeço todos vocês, e quem tiver mais dúvida, a gente tem um loop de e-mail aí, eu não sei, mas a gente pode mandar um nosso e-mail, não tem problema nenhum, pode fazer contato comigo diretamente, tá bom? Muito obrigado. Show de bola, Dawane, muito bom, muito bom. Pessoal, espero todo mundo aí na semana que vem também presente aí com a gente, para aprender aí um pouco mais. Então, agradeço muito o tempo despendido aqui por vocês, acho que foi uma apresentação bem legal, que mostrou exatamente um pouco do conceito, o que é esse mundo de controle de batelada, e mostrou aí a funcionalidade do Recipe Manager, né? Então é bem legal isso daí, a gente vai conseguir evoluir bastante na semana que vem. A gente volta com mais conteúdo aí também, então conto com vocês. Compartilhem o convite aí para todos do time de vocês, todos os seus próprios clientes, se quiserem participar com a gente também, não tem problema nenhum, pode compartilhar o mesmo link, está lá dentro do portal do parceiro. Então semana que vem a gente se encontra aqui de novo, às 14 horas, de novo até às 15h30, mais ou menos, a gente vai continuar com essa jornada. Aí no dia 30, dando sequência nos webinars que a gente vai estar fazendo, dia 30 a gente não tem planejado, mas no dia 3 a gente vai ter mais um webinar falando sobre indústria sem papel, gestão de fluxo de trabalho, que também é um tema bem legal, que agrega um valor, agrega uma tecnologia, agrega o principal ponto para a transformação digital dentro dos clientes. Então, é legal, já deixem na agenda de vocês, sexta-feira, das 14 às 15h30, que a gente vai abordar mais uns temas bem legais daqui até o final do ano, tá bom? Dawane, teve mais duas perguntas aqui no chat. Uma delas seria do Leon, da Meta, perguntando: seria bem interessante ter um modelo de como criar estruturas de fases no CLP, para deixar o terreno preparado para receber o Recipe Manager. Existe uma documentação que demonstre essa estrutura de fase? Eu vou dar uma olhada. Eu acho que tem sim. Eu acho que eu tenho isso. Se eu não tiver, eu vou dar uma procurada, mas basicamente os conceitos de máquina de estado. Eu tenho. Agora eu lembrei. Eu tenho um PowerPoint sim. Não sei o nível de detalhe, mas eu envio para quem que pediu? Manda um e-mail para quem pediu aí. Mas fica tudo registrado, tá, Dawane? A gente tem, depois consegue tirar um report das mensagens, tudo isso daí a gente consegue depois compartilhar com todo mundo. E é legal que se a gente conseguir esse arquivinho mesmo vou colocar entre aspas assim, um tutorial, a gente vai colocar dentro do portal do parceiro lá, bonitinho, também disponível para todo mundo buscar essas informações aí também. Teve mais uma pergunta do Francisco perguntando se quando eu compro uma licença do Recipe Manager, ele me dá a biblioteca PLI para usar dentro do controlador? PLI é o quê? PLI? Eu também não conhecia esse termo, Chicão. Se você puder nos indicar o que você entende, porque o que acontece? Biblioteca do controlador, já posso dizer que não, porque ele é uma solução que vai fazer a interface com o controlador a interface OPC-UA, tá bom? Dentro do DCS híbrido que a gente tem hoje, já tem algumas bibliotecas para fazer esse tipo de ação. Então, fica só essa definição que a gente tem que entender um pouquinho qual que é o ponto que você precisa. Mas se for alguma coisa para usar no controlador de fato, não. Mas a gente pode entender a demanda e ver alguma outra solução que pode flexibilizar isso ou que possa entregar essa necessidade que você tem. Tá bom? Só uma coisa que eu preciso te falar, a gente usou aqui o Process Expert, que tem uma biblioteca da Schneider, né? A biblioteca a gente chama de Biblioteca de Propósito Geral, é GPL, General Purpose Library. Essa GPL, ela está embutida no software, mas ela também pode ser disponibilizada, tá? É uma biblioteca gratuita. A Schneider, ela dá essa biblioteca para parceiros, clientes, etc. Qual é a diferença? Você pode utilizar a máquina de estado dessa biblioteca? Sim. Pode usar. A diferença é que você vai ter que pegar ela e criar os bloquinhos na mão e linkar eles a sua válvula, seu motor na mão. Mas ela é uma biblioteca muito boa. Ela tem no site, só se você colocar, eu acho que download GPL Control Expert, se for Control Expert, se for Modicon, né, se for M580, etc. Você pode incorporar ela lá, tá? Acho que é uma informação importante. Legal, isso é legal. Dá para utilizar, a GPL está gratuita. Abre lá o Exchange, lá está gratuito Exchange, está o Communication Drive também para fazer interface do System Platform com o M580, também está bonitinho lá, tudo disponível
para vocês utilizarem aí nas suas aplicações, tá bom? O Chicão comentou que são os blocos de comando mesmo, de controle do PLC. Então, do PLC não, Chicão, por conta que não, ela faz a interface via OPCOA, então não faz o bloco do controlador. Aí você teria que criar o bloco para fazer a interface com os requisitos para iniciar uma fase dentro do Recipe Manager, tá bom? Se trabalhar com DCS, aí tem bloco, tem tudo bonitinho, tem a fase pronta, tem várias vantagens aí para o mundo de engenharia. Fechado? Mais alguma pergunta, pessoal? Pode mandar. Se eu pulei alguma aqui, eu vou fazer um check-up, eu vou fazer uma verificação de todas as perguntas que tivemos aqui no chat durante o webinar. E depois a gente já vai respondendo. E, obviamente, ficou pensando em alguma coisa, semana que vem, traga esse pensamento aí para a gente tirar essa dúvida. E aí a gente já encerra a primeira etapa, né? Que é compartilhar uma parte do conhecimento, né? Depois, quando a gente for, eu vi que já teve gente procurando, perguntando de licença para fazer teste, de aplicação, teste de documentação, a gente vai montar tudo isso daí bem robusto para compartilhar com vocês depois e a gente ir evoluindo nas nossas soluções. Vamos parar do básico, vamos sair do somente escada, vamos para aplicações nível 3 e entregar um EcoStruxure por completo. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Dawane, show de bola, deu show aí hoje também. E espero um novo show aí na sexta-feira que vem. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação. Nos encontramos semana que vem. Um abraço, obrigado, gente. Obrigado, Guilherme.